retornando, né? Então, vocês compreenderam que o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons faz o quê? Pega os elétrons do NAD reduzido, vai passando aqui dentro do FMN por centro de ferro e enxofre até chegar ao biquinona. Quando esses elétrons são transferidos ao biquinona, vai gerar o biquinol. Beleza. Nesse processo de transferência de elétrons, libera uma quantidade de energia tão grande que esse mesmo complexo consegue bombear da matriz da mitocôndria para o espaço intermembranar 4 prótons, deixando a concentração de prótons maior no espaço intermembranar e a carga positiva, né, a quantidade de cargas negativas positivas maior no espaço intermembranar. Guardem isso, certo? Então vamos lá. O complexo 2 é o chamado succinato desidrogenase, que contém as subunidades C e D, que possuem um grupo M, o grupo MB e o sítio de ligação da ubiquinona, e as subunidades A e B, que contêm 2 centros ferro e enxofre. O FAD vai entregar os seus elétrons a esse complexo 2, certo? Esse complexo da succinato desidrogenase. Então, o sítio de ligação, o succinato tem um sítio de ligação dentro do complexo 2, né? Então, ele vai se ligar ao complexo e transferir os 2 elétrons ao FAD. Este FAD-H2 transfere os elétrons aos centros de ferro e enxofre, destes ao grupo M e depois para a ubiquinona para formar também um ubiquinol. Então, o que eu quero que vocês consigam visualizar aqui, voltando lá para o ciclo do ácido cítrico, a gente tem aquela reação bem aqui que acontece a conversão do succinil-CoA em succinato. Essa conversão fazia o quê? Causava redução do FAD-H2. Só que eu quero que vocês visualizem que parece que isso está acontecendo de forma livre no citossol. Eu estou convertendo ele em succinato de forma livre no citossol. E não é. O que é que está acontecendo? O complexo 2, ele tem um sítio de ligação para o succinato. Quando esse succinato entrega os elétrons, é que vai reduzir o FAD. Ou seja, esse FAD que é reduzido, ele está dentro aqui, ele está ligado ao complexo 2. Não está acontecendo livre na matriz mitocondrial. Então, beleza. É como se estivesse acontecendo normalmente o ciclo. Ele libera os hidrogênios para o FAD e gera um FAD reduzido. Esse FAD reduzido vai dar os elétrons para os centros ferro e enxofre, do centro ferro e enxofre vai para o grupo M, do grupo M vai para a ubiquinona, gerando um biquinol. Então, o que é que vocês percebem de diferença entre o complexo 1 e o complexo 2? Quem foi que doou os elétrons lá no complexo 1? No complexo 1, o anterior. Quem foi que doou os elétrons? Foi o NAD reduzido, né? Quem é que doa elétrons no complexo 2? O FAD reduzido, certo? Beleza. Complexo 1 recebe elétrons do NAD reduzido, complexo 2 recebe elétrons do FAD reduzido. Ambos os complexos, complexo 1 e complexo 2, vão dar origem no final da transferência de elétrons a uma molécula de ubiquinol. Então, o complexo 1 gerou um biquinol, o complexo 2 gerou um biquinol. É a ubiquinona reduzida. Exatamente, com dois hidrogênios. É a ubiquinona reduzida. Então, o complexo 1, nesse processo de formação do ubiquinol, ele conseguiu bombear 4 prótons para o espaço intermembranar. O complexo 2 não bombeia nenhum próton, certo? Beleza, vamos seguir. Não bombeia prótons, né? Então, vamos ao complexo 3, que é o mais complexo. Então, tenham calma, tá? O complexo 3, que é chamado de complexo do citocromo BC1, acopla a transferência de elétrons do biquinol para o citocromo C com o transporte de 4 prótons para o espaço intermembranar. Isso vai acontecer através do ciclo da ubiquinona semiquinona.
Não, gente, é porque isso é tão complicado que eu já foi inevitável, sabe? Então vamos lá, chegou o complexo 3, tá? Então o biquinol, que é o QH2, ele vai ter o quê? 2 elétrons. Sejam esses 2 elétrons provenientes lá do NAD, né, do complexo 1, ou sejam esses 2 elétrons provenientes do FAD, lá do complexo 2. Beleza. O biquinol que saiu do complexo 1 ou do complexo 2 se liga ao citocromo B do complexo 3 na região QP e transfere um elétron ao grupo M. Do grupo M, esse elétron vai ser transferido para uma ubiquinona, gerando uma semiquinona. Quando a gente tem o Q e um hidrogênio, a gente tem uma molécula de semiquinona. Então, quantos elétrons a gente tem no ubiquinol? 2. Um desses elétrons vai ser transferido a uma ubiquinona, gerando uma semiquinona. Eu ainda tenho um elétron para ser transferido, não é isso? Beleza. Esse segundo elétron vai ser transferido ao centro ferro-enxofre da proteína de Rieske, que é aquela mais complexa da estrutura tridimensional que eu falei no início. Por sua vez, da proteína de Rieske ao MC1 do citocromo C1, então ao citocromo C, acoplado ao bombeamento de 2 prótons. Consequentemente, esse ubiquinol aqui, ele liberou seus 2 elétrons, não foi? Então, ele vai ser liberado na forma de ubiquinona. Um elétron foi para outra ubiquinona, gerando a semiquinona, e o outro elétron foi para o citocromo C. Então, esse ubiquinol perdeu os 2 elétrons e voltou a ser ubiquinona. Então, eu tenho um citocromo C com um elétron e tenho uma semiquinona, certo? Para que se complete o processo de transferência de elétrons, eu tenho que transferir 2. Eu não posso transferir só de um em um. Então, outro ubiquinol vai se ligar ao citocromo B e catalisar o mesmo processo, ou seja, esse outro ubiquinol, ele vai transferir um elétron para o citocromo C e o outro elétron ele vai transferir a quem agora? O que diferencia o segundo processo de transferência é que em vez dele mandar o elétron para uma ubiquinona gerando uma semiquinona, ele transfere o elétron para a semiquinona. Então, ela passa a ser o quê? O biquinol, né? O QH2, porque agora tem 2 elétrons. Gerando um biquinol. Nesse processo, se é o mesmo processo que aconteceu aqui, mais 2 prótons são bombeados. Porque quando a gente transfere um elétron para o citocromo C, bombeia 2 prótons. Eu estou transferindo agora o segundo, bombeei mais 2 prótons. Então, no final dessa transferência, eu tenho um bombeamento de 4 prótons para o espaço intermembranar. 2 elétrons foram transferidos ao citocromo C, provenientes de 2 ubiquinóis diferentes. Isso ficou claro, né? Que foram 2 ubiquinóis diferentes. Não? Vamos já ver na figura que a gente bate de novo para ver se fixa, né? E os outros 2 elétrons foram transferidos a uma quinona, gerando um biquinol, e 2 ubiquinonas foram liberadas, gerando o saldo de uma ubiquinona liberada e 2 citocromos C reduzidos. Então vamos aqui ver na imagem. É um biquinol, biquinona, semiquinona. Então vamos aqui. A gente tem aqui o citocromo 3, certo? O citocromo 3 recebe elétrons do biquinol. O biquinol teve origem ou no complexo 1 ou no complexo 2, certo? Beleza. O que é que vai acontecer? O objetivo é transferir os elétrons do biquinol, né, esses 2 elétrons aqui, para esse citocromo C aqui, certo? O objetivo é esse, transferir 2 elétrons. Porém, o complexo 3, ele não pode transferir esses 2 elétrons diretamente para o citocromo C. Ele só pode transferir um elétron para cada ubiquinol. Ok? Beleza. Então, ele vai precisar de 2 ubiquinóis, né? Então, vem o primeiro ubiquinol.
Chegou o primeiro biquinol, se ligou ao complexo 3. Ele transfere um elétron ao centro ferro-enxofre, ao grupo M e então ao citocromo C1. Então aqui a gente tem um elétron transferido. Se ele perder um elétron, ele ainda tem outro elétron para transferir, não é isso? Então, ele transfere esse outro um elétron a outra ubiquinona. Olha ela entrando aqui, outra ubiquinona. Então, ele vai, se liga, formando aqui o QH, né? Só tem um hidrogênio. E essa estrutura aqui é chamada de semiquinona, certo? Então, beleza. Ao final da transferência de elétrons do primeiro ubiquinol, eu tenho um elétron no citocromo C e tenho uma semiquinona. Percebam que a quinona, o biquinol que doou os elétrons, ele foi liberado, né? Mas para que eu dê continuidade à transferência de elétrons, eu não preciso ter 2 elétrons no citocromo C. Então vai vir outra, o segundo biquinol vai se ligar aqui, certo? O segundo, e ele vai fazer o mesmo processo. Um elétron vai para o centro ferro-enxofre, centro M, e vem para o citocromo. Esse citocromo ele já tem um elétron, então agora ele vai ficar com quantos? Com 2 elétrons. Ele doou um elétron para completar os 2 elétrons. Mas ele ainda tem quantos elétrons sobrando? 1. Esse 1 elétron vai ser transferido agora para onde? Em vez dele ser transferido para outra ubiquinona, não está entrando nenhuma ubiquinona nessa segunda fase, nesse segundo ciclo. Ele entrega o elétron para a semiquinona, gerando um ubiquinol. Então, libera um ubiquinol e também libera a ubiquinona, porque ela entregou os seus 2 elétrons. Ficou mais fácil de visualizar? Pode só repetir a diferença assim, de ubiquinol e semiquinona. Pronto. Exatamente. A ubiquinona é ela aqui na forma oxidada, totalmente disponível para receber elétrons. A semiquinona é quando ela se liga a um único elétron, né? E a ubiquinol é quando ela se liga a 2 elétrons, certo? Ela não tem mais como receber elétrons, certo? Então, nesse processo que está acontecendo, no primeiro processo em que eu transferi um elétron para o citocromo C, esse processo de transferência desse um elétron para o citocromo C gerou energia suficiente para que eu conseguisse bombear 2 prótons, certo? Quando eu faço o processo pela segunda vez para que eu obtenha o segundo elétron, essa transferência desse um elétron que vai completar os 2 elétrons também gera energia suficiente para que eu bombeie aqui, ó, os 2 prótons. Então, no final das contas, a transferência de 2 elétrons para o citocromo C no complexo 3 gera o bombeamento de 2 mais 2, 4 prótons, certo? Isso para 2 elétrons. Só que para eu conseguir transferir esses 2 elétrons, sejam os 2 elétrons que vieram do NAD, sejam os 2 elétrons que vieram do FAD, eu preciso que isso seja feito através de 2 etapas, certo? Então, transferir para esse citocromo C 2 elétrons, ok? Deixa eu apagar aqui. Isso é importante para a gente ver quando tem que ver na questão do medicamento, que pode interferir nessa parte. Sim, sim. Mas, assim, mas em questão de prova... Se bem que todas as minhas turmas da biologia eu botava, porque eu gosto daqui. Descreva o ciclo da ubiquinona no complexo 3, eu botava, só de mal. Não é porque me faziam muita raiva, aí eu botava. Eu sou professor de biologia, mas isso você já viu alguma prova de ser cobrado? Não. Nossa, não Deus, é mais fácil. Não nem suspeitava. Então, seguindo, chegamos ao complexo 4, o último complexo da cadeia transportadora de elétrons, certo?
O complexo 4, também chamado citocromo oxidase, carrega elétrons do citocromo C, que foi gerado lá no complexo 3, para o oxigênio molecular, reduzindo a água. Finalmente chegamos ao oxigênio, certo? Então ele possui uma subunidade 2, que contém 2 íons cobre complexados a grupos tiol de cisteínas. Possui uma subunidade 1, que contém um íon cobre B ligado a um grupo Ma3 e tem também um grupo Ma, certo? O oxigênio ele vai se ligar ao grupo Ma3 para receber os elétrons e ser reduzido a água. Então, um citocromo C do complexo 3 carrega um elétron e o transfere ao centro do cobre, certo? Deste vai para o grupo Ma e então para o centro Ma3, cobre, e finalmente para o oxigênio para gerar 2 moléculas de água. A gente vai já ver melhor na figura, tá? A partir de uma molécula de oxigênio é necessário então 4 citocromos reduzidos para transferir 4 elétrons ao oxigênio e gerar H2O. E esse complexo também induz o bombeamento de 4 prótons. No entanto, ele só gera o bombeamento de 4 prótons se 4 elétrons forem transferidos. Por que a gente precisa de 4 citocromos, ou seja, de 4 elétrons, para reduzir a molécula de água? Porque não existe no meio natural meia molécula de O2. Certo? Existe 1 mol de oxigênio. O complexo 2, ele tem quantos elétrons lá no citocromo? 2, né? 2 elétrons a gente representa sempre pelo hidrogênio, né? Então, se ele tem 2, ele vai ter 2 hidrogênios. Se eu pegar a molécula de oxigênio e ligar esses 2 hidrogênios, eu só consigo formar uma molécula de água e o outro oxigênio fica aqui, né? Dançando sem ter para onde ir. Então não existe essa possibilidade de se transferir apenas 2 elétrons. Eu preciso dos 4 elétrons, ou seja, de 4 citocromos. Porque tendo 4 hidrogênios, eu vou produzir 2 águas, certo? 2 vezes 2, 4 e os 2 oxigênio do oxigênio, que é 1 mol de água. Então, beleza. Então, como é que isso vai acontecer? Vieram aqui 4 citocromos Cs. Então, o que é que eu posso reduzir? Se eu tenho 4 citocromos, eu tenho 2 passagens pelo complexo 3, né? Eu produzi 4 elétrons. Uma passagem, não considerando o ciclo, né? Passagem pelo complexo 3 de forma geral, gera 2 citocromos Cs com 2 elétrons, certo? Então, eu preciso de 2 passagens pelo complexo 3 para me gerar 4 citocromos Cs com 4 elétrons. Então, esses elétrons eles são transferidos ao centro de cobre. Do centro do cobre A vai para o centro cobre B, né, para o grupo M, depois para o cobre B. E do cobre B vai para o Ma e vai ser transferido ao oxigênio os 4 elétrons, ou seja, os 4 hidrogênios, certo? Para gerar 2 moléculas de água. Nesse processo de transferência, a gente bombeia 4 prótons, tá? Na transferência de 4 elétrons para o oxigênio. Por que aqui na figura está representado o bombeamento de 2 prótons? Porque ele está considerando 2 elétrons que vieram ou do NAD ou do FAD. Se eu só tenho 2 elétrons, ou seja, 2 citocromos aqui, eu só vou ter 2 hidrogênios, só vou gerar aí meia molécula de água. Não vou ter 2 moléculas, vou ter uma molécula de água e o outro oxigênio vai ficar sem ter para onde ir. Então, ele está considerando, na montagem da figura, um NAD, ou seja, que tem 2 elétrons. No bombeamento de 2 elétrons, eu bombeio 2 prótons. Na transferência dos 4 elétrons para o oxigênio, eu tenho o bombeamento de 4
prótons, certo? Então vamos fazer o somatório aqui de bombeamento de prótons com base em um NAD reduzido. O NAD entregou seus 2 elétrons lá no complexo 1. Quando ele faz isso, se bombeia quantos prótons? 4. Complexo 2 não é do NAD, é do FAD. Pula para o complexo 3. No complexo 3, a transferência dos 2 elétrons para o citocromo C gera o bombeamento de quantos prótons? 4 prótons. Quando eu cheguei no complexo 4, a transferência de 2 elétrons vai gerar o bombeamento de quantos prótons? 2. Né? Transferência de 2 elétrons gera o bombeamento no complexo 4 de 2 prótons, certo? Então isso é importante quando a gente quiser saber a quantidade de energia de ATP que vai ser produzido proveniente de um NAD, de um FAD. Mas biologicamente, como é que acontece? Se transfere 2 elétrons para o oxigênio, biologicamente não, se transferem sempre de 4 em 4 para gerar as 2 moléculas de água, biologicamente falando. Mas quando você quer saber em termos estequiométricos de quantos ATPs vão ser gerados dos elétrons provenientes de um NAD, aí você tem que considerar os 2 elétrons. Então, no complexo 4, de 2 elétrons transferidos para o oxigênio, vamos supor que isso seja possível, se bombeiam 2 prótons. Isso. Isso, exatamente. Então vamos aqui ao resuminho, né? Então, para um NAD são gerados 2 elétrons, ou seja, 2 prótons são bombeados. Para que a gente reduza o oxigênio em condições biológicas, a gente precisa de 2 NADs, porque nós precisamos de 4 elétrons para gerar os 4 hidrogênios que vão formar a água. Então, a transferência de 2 elétrons para o oxigênio gera NAD mais meia molécula de O2. Por que meia molécula de O2? Porque eu estou considerando só um NAD, né? Que em condições biológicas não acontece, mas é só termos estequiométricos. Mais meia molécula de O2 vai gerar o NAD reoxidado e uma molécula de água, que é uma reação altamente exergônica, e essa energia é usada para bombear prótons para o espaço intermembranar. Para cada par de elétrons transferidos para o oxigênio, 4 prótons são bombeados pelo complexo 1, 4 pelo complexo 3 e 2 pelo complexo 4, certo? Então, na estequiometria da reação, né? NAD mais 11 prótons, mais MO2, dá NAD reduzido, mais 10 prótons, mais água, que é o que está lá no espaço intermembranar. Mas isso não é importante. Então, a energia eletroquímica gerada nesse processo é inerente à diferença na concentração, né? Eu vou ter muito mais H+ no espaço intermembranar do que na matriz mitocondrial, e também na separação de cargas. Eu vou ter uma quantidade de cargas positivas muito maior no espaço intermembrana do que na matriz mitocondrial. Essa diferença de concentração e a separação de cargas vai gerar uma força que se chama de força protomotriz. E ela vai ter 2 componentes: a energia potencial química, pela diferença de concentração dos íons H+, e a energia potencial elétrica pela separação de cargas do próton que se move sem um contraíon na hora que vai sintetizar o ATP. Então aqui é só para vocês recordarem da nossa aula passada. Esse é o espaço intermembrana, certo? E aqui é a matriz mitocondrial. Tudo isso aqui são complexos, né? Então nós temos vários respirassomos. Respirassomos é o conjunto dos 4 complexos e a ATP sintase. Então nós temos vários respirassomos em cima de toda a membrana interna da mitocôndria. Por quê? Porque a gente não realiza só uma transferência de elétrons por vez. A gente está realizando várias
o tempo todo. É o processo metabólico do organismo. Então, tá rolando aqui a transferência de elétrons dos NADs que foram gerados no ciclo do ácido cítrico e na conversão do piruvato a acetil-CoA. Eles estão entregando seus elétrons aqui nos complexos e esses complexos vão realizar a transferência para onde? O bombeamento de prótons para o espaço intermembranar. Então aqui vai ficar com concentração maior de hidrogênio e vai ficar com uma maior concentração de cargas positivas no espaço intermembranar, certo? Aqui é o resuminho para a gente partir de como é que se sintetiza a ATP a partir disso. Então, todo o respirassomo, né, todos os 4 complexos da respiração, complexo 1 recebe elétrons do NAD, né, recebeu os elétrons do NAD, ele os transfere para a ubiquinona, gerando o biquinol. Esse processo gera energia suficiente para bombear 4 prótons. Esse ubiquinol gerado pelo complexo 1, ele vai para o complexo 3. No complexo 3, ele vai gerar 2 citocromos Cs reduzidos através daquele processo cíclico do biquinol, né? Ele gera 2 citocromos Cs reduzidos, ou seja, com 2 elétrons. E esse processo de transferência desses elétrons gera o bombeamento de 4 prótons pelo complexo 3 também a partir do NAD. Beleza, chegou aqui no complexo 4, esses 2 citocromos que possuem 2 elétrons, transferem esses elétrons para a água, ó, meia molécula de oxigênio, ele vai dar origem aqui a uma molécula de água. Então, na transferência de 2 elétrons, a gente só tem o bombeamento de 2 prótons. Então, o NAD, ele consegue bombear para o espaço intermembranar, né? Ele consegue desencadear o bombeamento de quantos prótons no final? Um NAD. 2 prótons. Em todos os complexos. Após ele passar por todos os complexos e entregar os elétrons ao oxigênio, quantos prótons ele favoreceu o bombeamento para o espaço intermembranar? 10, tá certo. 4, 4, 8, 2, 10. Oi. Essa acidificação do espaço intermembranar não vai causar alguma leucose para a mitocôndria? Tem algum processo de... Não, porque tá por... Calma. Nós vamos chegar lá, é porque você tem que ter paciência para chegar no ponto certo, tá? Então vamos lá, continuando, beleza, tá cheio de próton aqui, esse próton vai ter que dar um jeito de sair, que é o que a gente vai ver mais na frente. Complexo 2, chegou aqui o FADH, né, o FAD reduzido, e entregou os seus elétrons no complexo 2 para a ubiquinona, gerando um ubiquinol, certo? Esse ubiquinol tem bombeamento de prótons no complexo 2? Não bombeia prótons. Então vem esse ubiquinol para o complexo 3 e gera a redução a partir do FAD de 2 citocromos Cs, certo? Então esses 2 citocromos Cs com 2 elétrons geram o bombeamento de 4 prótons. Primeiro bombeamento que tem a partir do FAD. Quando esses 2 elétrons é encaminhado aqui para o oxigênio para gerar uma molécula de água, aí a gente vai ter o quê? Que é o bombeamento de mais 2 prótons. Então, um FAD bombeia quantos prótons para o espaço intermembranar? 6, exatamente. Então, o NAD bombeia 10 e o FAD, ele bombeia 6 prótons. Beleza, então vamos lá. Então, como é que vai acontecer a síntese de ATP? Essa força protomotriz gerada no bombeamento de prótons conserva a energia livre para impulsionar a formação de ATP. Então, o modelo quimiosmótico diz que a força protomotriz impulsiona a síntese de ATP à medida que os prótons fluem passivamente de volta à matriz, através do poro da ATP sintase, ou seja, há uma associação de uma reação química com o processo de transporte. Então, o acúmulo desses hidrogênios não vai fazer mal à mitocôndria porque eles estão constantemente passando pela ATP sintase. Então, a ATP sintase é uma ATPase do tipo F que catalisa a síntese de ATP através do fluxo desses prótons. Então, ela possui 2 subunidades, F1 periférica à membrana e a F0 que é integral na membrana, onde a F1 vai catalisar a conversão do ADP mais PI em ATP,
certo? Não depende dos hidrogênios a capacidade catalítica da subunidade F1, certo? Ela consegue converter ADP mais PI em ATP, da mesma forma que o inverso ela também faz. Se ela quiser quebrar o ATP em ADP mais PI, ela também faz com o movimento inverso desses prótons, certo? Mas pra gente agora é a formação do ATP. Então essa capacidade catalítica dela não depende dos prótons. Já a subunidade F0 possui um poro para a passagem dos prótons. E essa passagem desses prótons causa uma oscilação conformacional que permite a liberação desse ATP. Então, quando ele vai passando pelo poro, a enzima, a ATP sintase, ela vai mudando de conformação e ela sintetiza o ATP, mas ela se liga fortemente a ele. Para que ela entre na conformação que não se liga fortemente, que se liga fracamente e assim o libera na matriz mitocondrial, ela precisa dessa mudança conformacional. E essa mudança conformacional só vai acontecer com a passagem desses prótons através desse polo, certo? Então, o mecanismo de catálise da F0F1 é um mecanismo rotacional, onde os estados ADP, ATP e vazio vão se alternando. Então, as três subunidades beta da subunidade F0 interagem de forma que quando um assume a conformação vazio, a outra assume a conformação ADP e a outra assume a conformação ATP. Ou seja, a que assume a conformação vazio é a que libera o ATP na matriz mitocondrial. A que assume a conformação ADP mais PI é a que tem os subcomponentes, mas ela ainda não os uniu. E a terceira conformação, que é a conformação ATP, é quando ela já fez a catálise, ela já conseguiu unir o fosfato ao ADP, mas ele ainda está fortemente ligado a ela. Então ele precisa que mais uma vez passe um próton para que ela gire, mude a conformação para o quê? Para o vazio, para que ela libere esse ATP que ela conseguiu produzir. Assim, para cada rotação completa da ATP sintase, 3 ATP são liberados. Porque vocês conseguem visualizar, né? Que eu tenho uma subunidade aqui, uma subunidade aqui, uma subunidade aqui. Aqui ela realizou a catálise e produziu ATP. Aqui ela liberou o ATP. E aqui ela tem o ADP mais o fosfato. Se isso vai girando, quando essa subunidade vier para cá, ela vai se abrir para receber o quê? ADP mais PI. Enquanto essa subunidade vai girar para lá e vai realizar a catálise e converter em ATP. E essa subunidade vai girar para lá e se tornar fracamente ligada ao ATP e liberá-lo. Isso está acontecendo o tempo todo, então não existe a possibilidade de uma dessas subunidades ficar completamente sem ação, sem papel catalítico. Então, se essa daqui agora é o ATP, essa daqui está liberando, se eu giro, fiz o primeiro giro aqui, certo? Se eu girei, essa daqui agora vai ser o de liberar, esse ATP que foi produzido aqui, vai ser liberado aqui agora. Esse ADP mais PI que está aqui, ele não girou, aí ele deu origem ao ATP, aconteceu a catálise. Esse aqui que estava vazio não girou, então ele ficou disponível para receber um ADP mais PI. Aconteceu outra rotação, vai acontecer a mesma coisa. Esse ATP que foi gerado aqui, ele vai vir para cá sendo liberado, certo? Esse que estava vazio aqui, ele fica, quando ele gira, ele fica aberto para receber o ADP mais o PI. E esse aqui que está aberto para que girou para cá, ele fez a catálise e consequentemente produziu o ATP. Então, a cada rotação, a gente tem a liberação de 3 ATPs. Rotação completa. Desse aqui que chega lá no final e ele volta para a mesma posição. Compreenderam que uma rotação completa gera 3 ATPs. A
parte catalítica é essa parte que vai mudando de conformação à medida que os prótons vão passando. A F0 é só um poro. Só que quando ela é conectada, vamos ver aqui na figura. Aqui é a subunidade F0 e aqui é a subunidade F1. Percebam que F0 tem essa estrutura chamada de beta 2 que está conectada a F1. Então, cada vez que um próton passa do lado da região intermembrana para a matriz mitocondrial, ele vai gerar aqui uma rotação em F0. Quando F0 rota, ele também causa uma rotação aonde? Em F1, entendeu? Então, F1 está aqui, produzindo ATP tranquilo, é a funcionalidade catalítica dela, ela produz ATP constantemente. Só que ela não consegue liberar esse ATP se ela não for sofrendo essas mudanças conformacionais. Então, quando o poro, o hidrogênio aqui, ó, o H+, passa, ele causa essas mudanças conformacionais. Como elas se interagem, como ele gira, ele acaba girando, mudando a conformação da proteína. Então, isso aqui, né, são 3 conjuntos, ó, alfa-beta e alfa-beta, que são as 3 subunidades da F1, que é a catalítica. Então, esse alfa-beta aqui, que vocês estão vendo aqui na frente, ele vai lá para trás. Esses dois aqui vão vir para frente. Então, ele vai girando, que é a mudança conformacional necessária para ir liberando esses ATPs, certo? Então, é o que está acontecendo aqui, né? Veio o NAD, entregou seus 2 elétrons, bombeou 4 prótons, veio para cá, bombeou 4 prótons, os 2 elétrons veio para cá, bombeou 2 prótons. Então, esses 10 prótons que foram bombeados aqui no espaço intermembranar vão passar através do poro F0 da ATP sintase para favorecer a produção do ATP. E aí a gente tem o que, né? Ó, a passagem de volta desses hidrogênios. E eles passam espontaneamente porque a gente tem uma diferença de concentração e uma diferença de cargas. Então, ele vai espontaneamente passar por esses poros. Compreendido, gente? Eu escutei um meio triste assim. Vocês assistam a aula de novo se for preciso. Então, continuando aqui, né? Então, a transferência de elétrons a partir do NAD gera o bombeamento, que a gente já viu, né? De 10 prótons. E a partir do succinato ou FADH2, gera o bombeamento de 6 prótons. Para a geração de um ATP, a gente precisa que 4 prótons atravessem o poro, né? 3 para atravessar o poro da F0 e 1 para o transporte sim-porte do fosfato que é liberado, que precisa ser para se ligar ao centro catalítico que faz a junção do ADP mais PI, né? Que eu tinha colocado aqui. Assim, 4 prótons são necessários para produzir um ATP. Então, precisa passar 4 prótons para a gente liberar uma molécula de ATP, certo? Então, a razão para o NADH é de 10 prótons dividido por 4, ou seja, por isso o NAD gera a formação de 2,5 ATPs. Enquanto o FAD ele não gera o bombeamento de 6 prótons, para que eu produza um ATP eu não preciso de 4 prótons. Então, 6 dividido por 4, por isso o FAD vai me gerar aí 1,5 ATPs, certo? Então, o transporte de elétrons a partir do NAD gera 2,5 ATPs e a partir do FADH2 gera 1,5 ATPs. Então, por isso que vem aqui, né? O NAD da conversão do piruvato em acetil-CoA. Ele vai dar origem 2 vezes 2,5, 5 ATPs. Os 6 NADs provenientes do ciclo do ácido cítrico, 6 vezes 2,5 vai dar origem aqui a 15 ATPs. Então, à medida que a gente vai fazendo a conversão dessas moléculas de potencial energético, é que a gente obtém o final, né, o saldo final de energia de 30 a 32 ATPs. Ah, professora, por que de 30 a 32? É o que eu falei lá no início das lançadeiras, né? O NADH produzido pela via glicolítica, ele precisa entrar dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial.
E para que ele entre, não tem transportador para ele na membrana mitocondrial, ele precisa ser lançado para ele pode ser feito através de 2 processos. Ou a lançadeira do malato aspartato, então a gente tem aqui o NAD citosólico, que foi gerado na glicólise, ele vai entregar seus equivalentes redutores ao oxalacetato, o oxalacetato é convertido espontaneamente a malato, e o malato tem um transportador na membrana mitocondrial para entrar. Ele entra, quando chega lá na matriz mitocondrial, ele transfere os equivalentes redutores para outro NADH, gerando o NADH dentro da matriz mitocondrial. O gliceraldeído 3-fosfato é uma molécula que ela vai entregar os seus equivalentes redutores a uma molécula de dihidroxiacetona fosfato, que é um dos componentes lá, um dos intermediários da via glicolítica, gerando o glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato entrega os equivalentes redutores ao FAD em vez de entregar ao NAD. Então, por que é que a gente tem a perda desse 1 ATP nesse saldo? Porque em vez dele entregar no complexo 1, que bombeia 10 prótons, como ele entrega ao FAD, ou seja, entrega ali no complexo 2, só vai bombear 6 prótons. Então, vai produzir 1,5 ATPs. Então, se eu multiplico 2 vezes 1,5, eu tenho 3. Mas se for pela lançadeira do malato aspartato, eu tenho 2 vezes 2,5, eu tenho 5. Certo? Não dá pra gente detalhar muito essas lançadeiras não. Beleza? Vamos entrar agora no metabolismo de lipídios. Força de vontade. Vamos lá. Que horas? 11 horas já. Meu Deus do céu. Gente, a gente vai até onde der e aí eu gravo o resto no final de semana. Eu tento gravar, porque não tem como não. Meus pés, desde aquele dia que eu dei aquela aula das classes, que eu passei 5 horas em pé, que meu joelho tá lascado. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão entender. Agora eu venho sentindo dor no joelho por causa do diabo desse salto. É porque é um salto pequeno, viu? Mas vamos lá. Então, as gorduras absorvidas na dieta, elas precisam ser convertidas em partículas solúveis. E isso é feito através da ação dos sais biliares, porque os sais biliares são moléculas anfipáticas. Então, eles funcionam como se fosse um sabão, emulsificando as gorduras que a gente ingere na nossa alimentação. Eles vão atuar como detergentes emulsificantes, formando as micelas, aquelas estruturas que a gente viu na aula passada. A cabeça polar para fora, porque eles são anfipáticos, e a cauda apolar interagindo com as gorduras, com os lipídios que a gente ingeriu na dieta. Estas são mais facilmente atacadas pelas lipases, que degradam os triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol. Esses produtos se difundem através das membranas das células do intestino, onde são reconvertidos em triglicerídeos e se empacotam com apolipoproteínas, especificamente quando vem aí da digestão, se empacota com a APOC2, certo? E também colesterol, formando o que a gente chama de quilomicros, que é uma lipoproteína, ou seja, a junção das proteínas com os lipídios. Então, primeiro a gente tem que ter a ação dos sais biliares, porque as lipases só vão conseguir degradar os triglicerídeos se eles estiverem nessa formação emulsificada. Ela não consegue chegar direto na gordura e começar a degradar. Precisa ter esse processo de emulsificação primeiro. Quem tira a vesícula biliar continua injetando? É porque quem produz os sais biliares é o fígado, então, né? Continua... A gente faz um canal para que continua recebendo, Então, essas são mais facilmente atacadas pelas lipases. E o que é que elas vão fazer? Elas vão degradar esses triglicerídeos, que a gente viu que é o glicerol com 3 ácidos graxos. Liberou os ácidos graxos e o glicerol, beleza. Nessa forma, os ácidos graxos e o glicerol conseguem se difundir, sair do lúmen do intestino e entrar de fato nas células intestinais. Quando entra nas células intestinais, ele é reconvertido em triglicerídeo, certo? Esses triglicerídeos são liberados ali na corrente sanguínea e a partir do momento que entrou na corrente sanguínea já se empacota
com as apolipoproteínas do tipo APOC2, certo? Esses quilômetros, eles são formados dentro das células? Já, não, as células intestinais não, ele já libera ali, primeiro no sistema linfático, para depois ir pro sangue. Mas quem produz os quilômetros, no caso, a relação, a junção de proteínas com carboidratos dentro de uma célula? Do sangue. Professor, essa apolipoproteína 2 é a mesma que a apolipoproteína A? Não. Então, essa APOC2, ela vai se unir junto com o colesterol também, chamando o que a gente chama de quilomicrons. Esses quilomicrons podem aí percorrer a corrente linfática e então migrar no processo de filtração para a corrente sanguínea e se direcionar aos tecidos adiposo e muscular. Essa APOC2 que empacota esses triglicerídeos, né? Então, só lembrando, chegou dentro da célula do intestino, é reconvertido em triglicerídeo. Esse triglicerídeo é liberado na corrente sanguínea, assim que ele entra, ele já vai se empacotar. Essa APOC2 sinaliza para os tecidos adiposo e muscular, quando ela chega próxima a essas células, por um processo de sinalização celular, que eles liberem a lipase lipoproteica, que consegue degradar esses quilomicrons e vai degradar os triglicerídeos desses quilomicrons em ácidos graxos e glicerol de novo. Por quê? Porque esses conseguem entrar na fibra muscular, então ela libera a lipase lipoproteica na corrente sanguínea, que ela degrada ali o triglicerídeo, porque só assim ele vai conseguir entrar dentro das fibras, né, musculares, do tecido muscular e nos adipócitos do tecido adiposo. Quando eles entram, eles podem fornecer energia através da beta-oxidação de ácidos graxos, ou eles podem ser reesterificados para formar os triglicerídeos. Posso assinar a lista? Tem que sair. Formando aí uma fonte de reserva energética. Esse modo, né, da gente absorver os triglicerídeos, os ácidos graxos, é o que a gente chama de via exógena, certo? No transporte desses triglicerídeos. Então tá aqui, a pessoa se alimentou do alimento gorduroso, só vai ser digerido quando chegar ali no intestino delgado, especificamente na porção inicial do duodeno. No duodeno vai derramar lá os sais biliares. Quando esses sais biliares eles entram em contato, eles emulsificam essa gordura e só emulsificado é que a lipase ela vai começar a atuar sobre esses triglicerídeos. Então ela vai degradar esses triglicerídeos, liberando o quê? Os ácidos graxos. Esses ácidos graxos nesse formato ele consegue entrar nas células do intestino. Quando entra na célula do intestino, ele vai ser reconvertido em triglicerídeo, certo? Esse triglicerídeo vai para a corrente linfática. Na corrente linfática ele vai se empacotar com a apolipoproteína APOC2. Então fica aqui vários triglicerídeos dentro, né? A APOC2 e o colesterol fazendo essa estrutura que é o que a gente chama de quilomicron. Esse quilomicron no processo de drenagem vai chegar na corrente sanguínea. E aí, quando chega na corrente sanguínea, que ele chega nos tecidos alvos, que é o quê? Tecido muscular, tecido adiposo, quando ele entra em contato com as células desse tecido, essa APOC2, ela sinaliza para liberação de quem? Da lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica vai degradar esses triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, que penetram agora no tecido muscular ou no tecido adiposo. Quando entra no tecido, ele pode servir lá para fornecer energia, já vai ser degradado, ou ele pode, né, de novo, ser reconvertido em triglicerídeo para servir como fonte de armazenamento de energia. Em relação a... Está mostrando na figura que ele está entrando nos capilares sanguíneos, no caso, mas ele, Isso. no caso ele está dentro do sistema linfático e passando para os capilares, né? Exatamente. Primeiro vai para o sistema linfático, depois para o sanguíneo. A lipase é uma conjugação dessa lipoproteína lipase, que acontece também a conversão entre os triglicerídeos livres do sangue, que a gente vê nos exames laboratoriais.
pode ser, né? Porque nem todos vão conseguir penetrar na célula, alguns vão escapar e podem ser detectados. Pode ser, mas não é, lembrando que não é aquele VLDL, né? Não é o do colesterol, ele lipídio livre mesmo. Então, vocês já imaginam que quanto maior a concentração de gordura que o indivíduo ingere, maior vai ser a presença desses ácidos graxos, desses lipídios no sangue. Então, beleza. Isso é a via exógena. Eu não tinha passado a figurinha, ó. Olha a figurinha. Então, continuando. Então, o que sobra desses quilomicrons que passaram pelos tecidos adiposo e muscular é direcionado ao fígado, né? Nem tudo vai ser absorvido pelo tecido muscular e o tecido adiposo. No fígado, o colesterol e o restante dos triglicerídeos que sobraram são empacotados com outras apolipoproteínas, formando o que a gente chama de VLDL. VLDL é o quê? Very Low Density Lipoprotein, né? Que é o que a gente vê nos exames de sangue. Então, quando chega lá no fígado, eles vão ser empacotados principalmente com essas apolipoproteínas que levam esse colesterol e esses triglicerídeos que sobraram às outras partes do corpo, porque os outros tecidos também precisam, né, de gordura, de lipídios. Quando chega aos demais tecidos, essa lipoproteína VLDL libera parte dos seus componentes lipídicos e se converte em IDL, que é um intermediário, que por sua vez se converte em LDL, que é Low Density, né, Lipoprotein. Ele libera além dos lipídios em relação a ácidos graxos e tal, ele também libera o colesterol? Libera o colesterol e os triglicerídeos, né? Tá na forma de triglicerídeo e colesterol, não de ácido graxo livre. Então ele libera tanto o colesterol como os triglicerídeos nos outros tecidos do corpo. Beleza, a partir do momento que ele vai perdendo esses componentes, aí ele vai se convertendo no LDL. A lipoproteína LDL sai distribuindo o restante desses triglicerídeos e do colesterol, né, pelo corpo e vai voltando, retornando ao fígado com o que sobrou. Lá no fígado ela libera o colesterol que sobrou, que principalmente o que sobra nesse processo de redistribuição é o colesterol, não os triglicerídeos, tá? Lá no fígado esse colesterol também vai ser empacotado com outras apolipoproteínas, formando a lipoproteína HDL, que é High Density Lipoprotein. Então essas diferenças que vocês veem de Very Low Density ou High Density é de quantidade, de proporção de proteína para lipídio. Quando a gente tem Very Low Density, a gente tem uma quantidade de triglicerídeos e colesterol muito maior do que a quantidade de polipoproteínas. Quando a gente tem de High Density, a gente tem uma quantidade de proteínas, né, de apolipoproteínas, muito maior do que a quantidade de lipídios, certo? Essa é a diferença estrutural. Então, esse HDL, ele tem o papel de ir captando lipídios no sangue, portanto, só de estar circulando, ele já pode ir captando colesterol em excesso do LDL. O LDL, ele não tem uma predominância de lipídios, de colesterol e triglicerídeos em relação às proteínas. Então, ele tem uma abundância maior de colesterol na sua proporção. Quando eu saio aqui com essa lipoproteína HDL, que ela tem uma densidade maior de proteínas, ela consegue, por ter uma quantidade, uma proporção maior de proteínas, e captando esse excesso de colesterol que está ligado ao LDL. Então é como se ela fosse limpando, ela fosse removendo o excesso de colesterol e lipídios da circulação sanguínea. É o que a gente chama, né, de via endógena, porque está acontecendo apenas ali dentro, não teve um foco externo. Então, por que existe uma relação negativa, por exemplo, quando tem uma maior quantidade de LDL, diminui a quantidade de HDL? Não entender esse mecanismo. Diminui a quantidade de HDL? Isso se a pessoa tiver algum distúrbio, né? Nas condições normais, ambas têm que existir. Eu tenho que ter uma proporção correta de VLDL, tenho que ter a proporção correta de LDL e tenho que ter a proporção correta de HDL. É por isso que hoje em dia não se diz mais colesterol bom, colesterol ruim, porque ambos têm os seus papéis dentro do metabolismo energético. Ela tem que existir uma quantidade boa de LDL, porque é ela quem distribui para os demais tecidos os lipídios,
e tem que ter o HDL, porque ele vai removendo esse excesso relativo ao LDL do que sobra, que nem sempre vai voltar lá para o fígado, né? Porque tem aqui, quando não entregou tudo, ela volta para o fígado, liberando o que sobrou. Nem sempre ela volta. O que é que pode acontecer? Que causa a aterosclerose, ela começa a se acumular, se prender nas paredes das artérias. Então, o HDL, ele tem essa capacidade de ele vir passando, se tiver um preso, ele consegue arrastar e pegar essa quantidade em excesso. Principalmente de LDL. Quando a pessoa tem aquela alimentação errada, ela vai aumentar a concentração de LDL, né? Porque é ele que carrega principalmente triglicerídeos além do colesterol. O HDL, ele vai carregar principalmente mais proteínas e a concentração de lipídios maior é de colesterol e não de triglicerídeos. Como as do LDL tem uma concentração maior de triglicerídeos, ela acaba se acumulando mais e causando os processos de aterosclerose. Então vai acumulando, se a pessoa tem uma concentração maior, vai acumular, né? Fisiologicamente, o aumento da quantidade de LDL não está relacionado à diminuição da produção de HDL. Tem também. Se eu tenho um menor aumento do LDL, não, mas o aumento da incidência das doenças causadas, por exemplo, aterosclerose. Se eu tenho uma redução, por exemplo, da lipoproteína HDL, eu vou ter uma redução do HDL que sai limpando o sangue. Então, a probabilidade desse LDL ir se acumulando vai aumentar, porque quem faz a limpeza dele, por mais que ele não esteja em uma concentração maior, não vou ter quem saia limpando. Então, por isso que tem que manter em equilíbrio as concentrações, porque todos têm o seu papel. Isso aí acontece porque quando você aumenta a quantidade de alimentos ruins, afeta a recepção pelo fígado de LDL. Aí vai manter na circulação sanguínea, ou seja, vai aumentar a concentração de LDL no sangue. Quando eu tenho aqui, em relação ao HDL, o HDL não vai estar tirando triglicerídeo, né? Eu queria saber se, por exemplo, o que muda da lipoproteína HDL para a lipoproteína LDL é só a concentração de proteína ou são proteínas diferentes? Porque, são proteínas diferentes, mas é principalmente a concentração, não é uma proteína. É porque eu não trouxe a tabela, porque eu não ia entrar nisso aí, mas lá no Lenig ele tem uma tabela. Por exemplo, o LDL, ele tem 15 proteínas de tal tipo e tem 40 de colesterol e 30 de triglicerídeos, a composição. Quando você parte para a composição do HDL, ele possui 48 proteínas diferentes, né? E possui aí 10 colesterol, possui 8 triglicerídeos. Então, a proporção de proteínas a diferença é essa. É de proporção, né? Que uma tem mais proteínas do que lipídios e também os tipos de proteína. Enquanto o LDL, ele tem ali variando, acho que eram uns 18 tipos de proteínas. No caso da HDL, ela tem umas 38 tipos de proteína na composição dessa super lipoproteína HDL, entendeu? Por exemplo, como ele vai buscando mais ácidos graxos, triglicerídeos, então ele vai diminuir a densidade dele por conta que a gordura é menos densa. Aí eu imaginei, não, então tipo assim, o HDL meio que está tendendo a se transformar em um LDL, só que não, porque cada... tem a composição correta. À medida que se ele atingir um tamanho X, né, que pode causar um entupimento, ele já vai para o fígado. Que ele também é degradado lá no fígado para liberar as proteínas e já começar o processo de novo, certo? Então, antes de... Cadê, meu Deus? Oh, meu Deus. Oh, eu botei a figura aqui, ó. Então, eu vou pra frente e depois eu volto, viu? Que era a figura logo depois é essa daqui. Então, chegou aqui, fez a digestão, saiu os quilomicrons na corrente sanguínea, foi pro tecido muscular, foi pro tecido adiposo. Aquilo que sobra dos quilomicrons, ele vai lá pro fígado e libera principalmente o colesterol. Esse colesterol, ele vai ser empacotado com as proteínas de muito baixa densidade para formar o VLDL. Esse VLDL sai na corrente sanguínea para entregar triglicerídeos e colesterol às outras partes do corpo. Então, entrega ali no sistema endócrino, no sistema muscular de novo, no tecido adiposo de novo. Beleza, à medida que ele vai perdendo essa composição lipídica, ele se converte de VLDL
em IDL e depois LDL. Por quê? Porque se ele está perdendo os componentes lipídicos, está aumentando a proporção proteína para lipídio, né? Então ele deixa de ser muito baixa densidade para ser apenas baixa densidade. Então distribui esses lipídios para o corpo e o que sobra, ele volta aqui para o fígado para liberar, principalmente o colesterol que sobrou. Esse colesterol, ele também vai poder ser empacotado com o quê? Com as proteínas de alta densidade. Então essas proteínas, elas têm o papel principal, não é de distribuir lipídios pelo corpo, mas sim de ir recolhendo o excesso de lipídios que estão aí na corrente sanguínea provenientes do LDL. Então ele sai recolhendo aqui a quantidade de proteínas, pega esse colesterol que veio do LDL e retorna lá para o fígado para entregar esse colesterol e esses triglicerídeos, ser empacotado de novo e sair novamente fazendo essa limpeza. Ok? Então vamos voltar para trás aqui para entender como é que acontece a mobilização. Oi? Professor, qual é a definição de apolipoproteína? A polipoproteína é um tipo de proteína que se liga a lipídios para formar uma estrutura que permita eles circularem na corrente sanguínea. Porque se não existissem essas proteínas, não circulariam os lipídios. Porque na hora que chega lá, por que na hora que ele sai da célula do intestino, ele já tem que ser empacotado com a APOC2? Porque é extremamente hidrofóbico. E a maior quantidade de... o sangue, ele tem uma maior quantidade de quê? De água, né? Então não daria certo, não seria viável o transporte dessas moléculas, elas se acumulariam para não ter contato com a água. Então assim que sai, ela já tem que ser empacotada com essas proteínas para poder ser transportada. Tudo que a gente viu aqui era transporte, e esse transporte é feito por apolipoproteínas. Elas podem ser consideradas carreadoras, então? Mas não carreadores de membrana, né? Outra coisa. Sim, tudo bem, porque está na corrente sanguínea também. E, tipo, se quiser agora, todas as proteínas que compõem o VLDL e o HDL são, tipo, apolipoproteínas? São apolipoproteínas, porque elas se ligam a lipídios. O nome apolipoproteínas é porque são proteínas que se ligam a lipídios. Apo é quando elas não estão ligadas. Quando elas se ligam, a gente passa a chamá-las de lipoproteínas, certo? Então, o apo é só o prefixo de quando elas estão sozinhas, mas todas vão se ligar a lipídios, por isso apolipoproteínas. Tem uma dúvida em relação ao colesterol. Ele disse que é um lipídio, né? Tipo, mas eu fui ver que é um álcool policíclico. Eu queria saber, porque na definição de lipídio tem a junção de ácido gráfico e glicerol. Aí... Não, triglicerídeo. Lembra que a gente viu na classe de lipídios, tem várias moléculas, tem eicosanoides, tem terpenos, tem os esteroides, do qual o colesterol faz parte, e tem os triglicerídeos, que é o glicerol com os 3 ácidos graxos, certo? Então tem diferentes classes, por isso que a gente viu que é a classe mais complexa, porque ela tem mais subdivisões dentro dela, certo? Ela tem mais funcionalidades. Então, beleza, como é que acontece a mobilização dessa gordura? Então, a mobilização da gordura depositada lá nos adipócitos foi feita, né, a transferência pelos quilomicros, entrou dentro da célula e foi voltada para sintetizar a reserva, ou seja, foi convertida em triglicerídeos de novo e foi armazenada nas gotículas de gordura dos adipócitos, que eu acredito que vocês viram em tecido adiposo, né, como é um adipócito. Então, essa mobilização da gordura que está dentro da gotícula de gordura, dentro do adipócito, ela é feita através de sinalização hormonal. A gotícula de gordura dentro dos adipócitos, ela é revestida por perilipinas, que são proteínas. Quando a gente tem a sinalização dos hormônios glucagon ou adrenalina, os dois desencadeiam o mesmo processo, certo? No receptor dos adipócitos, estes ativam a proteína G3, que por sua vez ativa a adenililciclase, e essa vai produzir AMP cíclico com o gasto de uma molécula de ATP. Esse AMP cíclico, ele vai ativar a PKA, que é uma enzima que realiza fosforilação. Então, a PKA nos adipócitos, ela vai fosforilar a perilipina que reveste a gotícula de gordura,
causando uma mudança de conformação nessa proteína. Quando ela está revestindo a gotícula de gordura, ela está associada a uma molécula CGI, né, do inositol. Então, quando causa essa mudança de conformação, tira essa molécula de CGI de perto da perilipina. Quando remove esse CGI, ela fica acessível à enzima lipase. E além disso, além de realizar a fosforilação da perilipina, que muda a conformação dela e a deixa ativa a lipase interna da gotícula de gordura, ela também vai causar ativação da lipase sensível ao hormônio. Pelo mesmo processo, ela não é uma fosforilase, então ela faz o processo de fosforilação ou desfosforilação. Esse CGI livre, ele ativa a lipase interna da gota de gordura, que começa a quebrar os triglicerídeos em diacilgliceróis e um ácido graxo livre. Então, de 3, né, de triglicerídeos, vai ficar agora um com 2 ácidos graxos e um ácido graxo livre. Ativa essa lipase sensível a hormônio, outra lipase, né? Vocês percebem que a gente tem uma lipase que fica dentro da gotícula de gordura, que quebra o triglicerídeo em diacilglicerol e um ácido graxo, e nós temos outra lipase, que é a sensível ao hormônio, que vai para a superfície dessa gota de gordura e hidrolisa os diacilgliceróis que foram gerados em 2 ácidos graxos e glicerol. Então agora a gente teve a quebra completa do triglicerídeo. Os ácidos graxos livres são liberados no sangue, onde se ligam à proteína albumina sérica e são transportados ao músculo esquelético, ao córtex renal e ao coração. O glicerol vai ser fosforilado pela glicerol quinase, gerando glicerol 3-fosfato, que pode ser oxidado a dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato é um intermediário de qual via? Da glicólise, né? A reação que converte gliceraldeído mais dihidroxiacetona fosfato, aí depois essa dihidroxiacetona fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato e continua a fase compensatória. Então vamos lá, acho que é voltando, né? Voltando. Então tá aqui o adipócito, certo? Que é esse quadradinho aqui todinho. Dentro dele a gente vai ter a gotícula de gordura armazenando, né? Então percebam que a gotícula de gordura ela é revestida por essa proteína perilipina. A perilipina ela é ligada a essa molécula CGI, certo? Então beleza, tá tudo ok lá dentro do adipócito. Chegou o glucagon, eu estou precisando de energia, eu não tenho mais glicogênio, o glucagon começa a atuar, ou então a adrenalina. O glucagon se liga ao receptor dele nos adipócitos. Essa ligação, essa interação com o seu receptor ativa a proteína G3. A proteína G3 ativa a enzima adenililciclase, que converte uma molécula de ATP em AMP cíclico, que tem função sinalizadora, certo? Dentro de todas as células. Esse AMP cíclico, ele ativa a pKa, que é uma enzima que faz fosforilação e desfosforilação. Então a pKa, primeiro ela vai vir o quê? Vai fosforilar a perilipina. Quando ela fosforila a perilipina, ela causa uma mudança conformacional nela, que faz com que ela se afaste do CGI, certo? E além disso, ele também vai fosforilar aqui a lipase sensível ao hormônio, ativando-a. Então ela migra aqui para a membrana que reveste a gotícula de gordura. Quando esse CGI é liberado pela ativação pela pKa, ele consegue ativar a lipase interna da gotícula de gordura. Então agora essa lipase interna, ela quebra o triglicerídeo em diacilglicerol, ou seja, glicerol com 2 ácidos graxos e um ácido graxo, certo? E ela para por aí. A capacidade dela é de fazer isso, quebrar em diacilglicerol e um ácido graxo. Mas a gente não teve a migração da lipase sensível ao hormônio aqui para a membrana? Essa lipase sensível ao hormônio vai pegar esse diacilglicerol e vai quebrar ele em 2 ácidos graxos, certo? E aí os ácidos graxos eles são liberados,
vão para a corrente sanguínea, onde se ligam à albumina sérica. Ah, professora, por que a albumina não é chamada de lipoproteína? Porque ela está se ligando apenas a um ácido graxo por vez. As lipoproteínas têm a capacidade de formar aquelas estruturas complexas, certo? Então se liga a albumina e vai aí ser direcionada aonde o corpo está precisando de energia, porque não tem mais glicogênio, não tem mais fonte energética de carboidrato. Tranquilo? Então, beleza. Chegaram os ácidos graxos na célula que está precisando de energia, tá? Então, como é que a gente vai obter energia a partir desses ácidos graxos? É através de um processo de oxidação, especificamente, que a gente chama de beta-oxidação, tá? Então, a oxidação dos ácidos graxos ocorre em 3 etapas. Primeiro, a gente tem a beta-oxidação dos ácidos graxos, que vai converter eles em acetil-CoA, FADH2 e NAD reduzido. A segunda etapa é o quê? Eu não estou produzindo acetil-CoA, FADH2 e NADH. A segunda etapa é pegar o quê? O acetil-CoA que está sendo gerado e jogar no ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico vai me dar NADH, FADH, vai gerar até umas moléculas de ATP, né? Pouquinho, mas vai. Então ele pega todos esses acetis e joga dentro lá do ciclo do ácido cítrico, beleza? Além disso, essa quebra aqui, a beta-oxidação, também vai dar origem a FADH2 e NADH mais H+. O que é que essas moléculas fazem também? Fazem parte não, né? Elas também elas dão os elétrons dela para produzir energia. Então, ambos vão produzir energia no processo. Então, esse NAD e esse FAD vão entregar os seus elétrons lá na cadeia transportadora para gerar energia da mesma forma. O terceiro vai ser a entrega desse NAD e desse FAD da beta-oxidação, mas onde é que eu vou ter também a formação de NAD e FAD? No ciclo do ácido cítrico. Então, todos esses equivalentes redutores gerados na oxidação e no ciclo do ácido cítrico vão para a cadeia de transporte de elétrons para gerar o ATP. Então, a beta-oxidação consiste basicamente, de 4 passos. Primeiro, a enzima acil-CoA desidrogenase introduz uma ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta, gerando um trans-enoil-CoA, uma molécula trans-enoil-CoA, certo? Que essa molécula ela tem a presença de uma ligação dupla trans. Então percebam isso aqui, esse tipo de quebra de lise de ácido graxo é para um ácido graxo saturado, certo? Para que a gente consiga degradar esse ácido graxo, a gente tem que introduzir uma ligação dupla nele. E é isso que essa primeira enzima faz. Ela gera esse grupo trans-enoil-CoA que tem uma ligação dupla trans, certo? Segundo passo da beta-oxidação. A enzima enoil-CoA hidratase catalisa a hidrólise dessa ligação dupla que foi inserida, entregando um hidrogênio ao carbono alfa e um hidroxila ao carbono beta, formando um grupo hidroacil-CoA. A terceira reação da beta-oxidação, a enzima hidroxiacil-CoA desidrogenase catalisa a transferência do hidrogênio da hidroxila do carbono beta. Não foi transferido uma hidroxila ao carbono beta? Vai pegar esse hidrogênio da hidroxila do carbono beta e o outro hidrogênio do carbono beta para um NAD, gerando o NADH mais H+, certo? Isso vai acarretar na formação de quê? De uma ligação dupla do carbono beta com o oxigênio. E uma molécula chamada cetoacil-CoA vai ser formada. Por fim, a última reação, são 4 reações da beta-oxidação. A enzima tiolase catalisa o ataque da coenzima A ao carbono beta, forçando a liberação do primeiro acetil-CoA e de um ácido graxo com 2 carbonos a menos agora. O que é que isso significa? Que para eu quebrar um ácido graxo desse tamanho, eu tenho que ir quebrando de 2 em 2 carbonos. Então, para eu liberar um acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos ligada à coenzima A,
eu tenho que fazer essas 4 reações. Liberei o acetil-CoA, eu fiquei agora, vamos supor que aqui tem 16 carbonos. Liberei o primeiro acetil-CoA, eu fiquei com um ácido graxo de 14 carbonos. Eu vou ter que fazer as mesmas 4 reações para liberar mais um acetil-CoA e vou ficar com quantos carbonos? 12 carbonos. E assim vai fazendo sucessivamente, certo? Uhum. A ligação dupla que é inserida? A primeira ligação dupla em relação ao carbono ômega. A reação só vai acontecer, as outras enzimas só conseguem efetuar a sua ação se for introduzida essa ligação dupla. Quebrar a ligação carbono-carbono, que é uma ligação covalente extremamente forte, ela não consegue. Vamos aqui, acho que tem a necessidade de se formar todos esses intermediários, né? Essas moléculas, é tornar menos estável a ligação carbono-carbono, entendeu? Entre o carbono alfa e o carbono beta. Como o carbono alfa é o que está ligado ao grupo que delimita o lipídio, ela é uma ligação muito estável. Então a gente precisa desestabilizar. Como é que desestabiliza? Gerando a ligação dupla pelo primeiro passo da beta-oxidação. Carbono alfa é o que é ligado ao grupamento químico, né? O beta é o que vem em seguida e assim sucessivamente. Eu não sei não, os tudinho não, epsilon, não sei o que, eu não sei. É o último? É o último. Então, cada ciclo da beta-oxidação gasta um FAD, um NAD, uma água e uma coenzima A, porque no final tem que liberar o acetil-CoA. Ia perguntar alguma coisa? Não. Para saber o número de ciclos para determinado ácido graxo saturado, é só dividir o número de carbonos por 2 e subtrair 1, né? Porque se eu tenho um ácido graxo de 16 carbonos e ele vai liberando de 2 em 2, então eu só divido essa quantidade de carbonos por 2, que aí eu tenho, beleza, 8 ciclos. No entanto, o último ciclo, ele já vai dar origem aí a 2 acetil-CoAs, né? Então não tem por que eu ter um ciclo a mais. Então por isso que subtrai 1, que você tem a quantidade de ciclos necessários para quebrar esse ácido graxo. Nós temos algumas variações, mas nós não vamos entrar de jeito nenhum nisso daqui, certo? Para um ácido graxo monoinsaturado, a oxidação vai acontecendo normalmente, até que o carbono beta tenha uma ligação dupla cis com o próximo carbono, não sendo o carbono alfa, certo? Não sendo a ligação beta entre o carbono alfa e o carbono beta. Nesse caso, o primeiro passo vai ser a ação da enzima enoil-CoA isomerase, que converte a ligação cis entre o carbono beta e o outro carbono em ligação trans entre o carbono beta e o carbono alfa, que é a primeira reação da beta-oxidação. Então, daí a gente pode seguir com o segundo passo normal da beta-oxidação. Mas para que a gente tenha a formação, né, a quebra dessa molécula, eu não preciso desestabilizar a ligação carbono-carbono entre o carbono alfa e o carbono beta. Então, eu tenho que pegar essa isomerase, ela tem que puxar essa ligação dupla, que é entre o carbono beta e um carbono mais à frente, e puxar ela para ser entre o carbono beta e o carbono alfa, para desestabilizar essa ligação e conseguir realizar a quebra. Então, no caso de um ácido graxo que já tenha essa ligação dupla, tem que passar primeiro pela ação dessa enzima para depois se prosseguir aos demais passos. Um ácido graxo de cadeia ímpar segue os 4 passos normais da oxidação de ácidos graxos saturados, porém no último ciclo ele vai gerar um acetil-CoA e outra molécula de quê? De 3 carbonos, né? Que é o que a gente conhece por propionil-CoA. Esse propionil-CoA ele é carboxilado para formar
D-metilmalonil-CoA pela enzima propionil-CoA carboxilase, ou seja, ela adiciona mais um carbono. E esse metilmalonil-CoA epimerase converte esse formato D no L, e esse vai sofrer um rearranjo catalisado pela metilmalonil-CoA mutase para formar succinil-CoA, ou seja, os acetis entram normalmente no ciclo do ácido cítrico. Succinil-CoA, vocês se lembram que é um dos intermediários do ciclo do ácido cítrico? Tem lá o succinato, aí vem succinil-CoA, né? Então, ele vai entrar normalmente no ciclo do ácido cítrico, e o propionil entra depois na forma de succinil-CoA, que gera um FADH2, um NADH e um GTP. A única coisa que a gente tem que ter atenção, não vou voltar tudo não, é que se ele está entrando bem aqui no ciclo, ele vai perder 2 etapas iniciais de produção de 2 NADs, né? Ele já está entrando aqui, ele vai produzir só um NAD lá em cima, um FAD aqui, e não vai produzir o ATP. Então, ele tem a perda de algumas moléculas energéticas na formação desse propionil, certo? Então, os acetis que são gerados do ácido graxo de cadeia ímpar vão entrar normalmente no ciclo do ácido cítrico, e o propionil vai gerar o succinil-CoA, que só gera essas moléculas energéticas. Então, basicamente aqui, ó, processo de beta-oxidação normal de um ácido graxo saturado. Primeira coisa que tem que fazer é introduzir uma ligação dupla, né, entre o carbono alfa e o carbono beta. Para que eu consiga introduzir uma ligação dupla, eu tenho que tirar hidrogênio. Então, quem é que vai receber esses hidrogênios? O FAD. Então, por isso que aqui eu já tenho a produção de uma moléculazinha com potencial energético. Beleza. Ele vai reduzir ele vai oxidar a molécula. Então, produz aqui essa molécula, vai vir a hidratase, e a hidratase vai fazer essa conexão para que se produza a ligação. Cadê a ligação dupla, meu Deus do céu? Eu não estou visualizando. Entre o carbono alfa e o carbono beta. Ah, tá aqui, é porque tá tão... Ah, vou olhar por aqui. Pronto, é isso mesmo. É porque tá tão ruim que não dá pra ver, mas tá aqui, viu? É isso aqui, porque parece um traço só, mas é a ligação dupla. Então, entre o carbono alfa e o carbono beta é feita essa ligação dupla na primeira reação, graças à perda desses hidrogênios, e aí se procede o processo de hidratação, depois mais uma redução, para dar origem para essa tiolase vir e quebrar com a ação de quem? Da coenzima A. Então, vai gerar o acetil-CoA e vai gerar o ácido graxo com menos 2 carbonos. E aí, para ir quebrando esse ácido graxo de 14 carbonos aqui, inicia do mesmo jeito. Introduz a ligação dupla para que vá acontecendo o processo de redução, oxidação, até que a tiolase consiga quebrar essa ligação para gerar mais acetil-CoA. Isso aqui no ácido graxo saturado, né? Então, tem a fonte de energia proveniente do FAD e do NAD, além do acetil-CoA que vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Aqui é quando a gente tem um ácido graxo monoinsaturado, né? Vai quebrando normalmente, e quando chega na parte em que o carbono beta tem uma ligação dupla com o carbono posterior, tem que passar pelo processo de conversão dessa ligação dupla em uma ligação dupla trans do carbono alfa com o carbono beta. Então, por isso que é ruim comer alimentos com forma de saturada? Com insaturação, né? Porque não vai... Saturada, né? A pior gordura que tem é a saturada. Mas não é nesse sentido da quebra, não. É mais no sentido do empacotamento. Porque eles não são transportados na corrente sanguínea, então ele empacota muito mais facilmente. Então, se ele empacota, ele obstrui mais facilmente a circulação, certo? Tinha... Não tá. Então, aqui, quando tem saturado, tem que converter essa insaturação em trans entre o carbono alfa e o carbono beta, para depois se proceder da segunda, da segunda reação em diante para quebrar em acetil-CoA. E aqui é quando a gente tem um ácido graxo de cadeia ímpar, quando quebrou tudo, gerou os acetil-CoAs e gerou um propionil-CoA.
Esse propionil-CoA ele vai ser carboxilado para depois ele passar por várias reações de epimerização, convertendo no formato L, para ser convertido em succinil-CoA, que também entra no ciclo do ácido cítrico, só que vai entrar lá na frente, portanto vai gerar menos energia. Então a gente tem um adendo aqui que vai ser só citado, né? Antes da gente entrar nisso aqui, deixa eu só falar com vocês, né? Vocês percebem, oi? Professora, daí era o quê? Que apareceu ali? Diabetes mellitus. Então, só para que vocês percebam, a quebra de um ácido graxo, ela vai fornecer uma quantidade muito grande de energia, né? Então, vamos supor esse ácido graxo aqui, o palmitoil, que ele tem 16 carbonos. Se ele tem 16 carbonos, ele vai gerar 8 acetil-CoAs. Então, a gente tem 8 vezes o que é gerado ali no ciclo do ácido cítrico. Então, é 8 vezes 3 NADH, 8 vezes um FADH e 8 vezes um ATP. Então, eu tenho 8 ATPs, mas façam aí os cálculos que minha cabeça não está mais funcionando, não. 8 vezes o FAD, 1,5 do FAD. 4 ATPs. 4? 8 vezes 1,5, eu achei estranho. Mas tudo bem. Então, vai 12. 12 mais 8 ATPs. 20 ATPs já. Aí, a gente ainda tem o 8 vezes 3 NAD, que é quanto? 24 vezes 2,5, que é a quantidade de ATP que ele gera. Pois é muito ATP que é gerado com apenas um ácido graxo, né? A degradação de apenas um ácido graxo. Então, isso eu estou falando do acetil-CoA. Além do acetil-CoA, do acetil-CoA que entrou no ciclo do ácido cítrico, né? Cada acetil-CoA que foi gerado, ele liberou uma molécula de NAD e liberou uma molécula de FAD. Então, para cada acetil-CoA gerado na beta-oxidação, eu tenho uma formação de 4 ATPs. Então, eu tive 7 ciclos para quebrar isso aqui. Então, eu tenho 7 vezes. Pois é, muito ATP gerado com a quebra de um único ácido graxo. Então, a gente não vai ter tempo aqui para fazer estequiometria, para eu ir mostrando para vocês de um por um, porque não tem como. Mas vocês conseguem perceber a magnitude da energia que um ácido graxo consegue fornecer para a gente, né? E ele tem essa capacidade energética por quê? Por causa da alta redução entre as suas ligações, que foi o que a gente discutiu na aula anterior, ok? Então, no diabetes mellitus, né, ou no jejum prolongado, onde nós não temos fonte de energia, os intermediários do ciclo do ácido cítrico, eles foram consumidos. Aqui tem ciclo de Krebs, porque eu não queria escrever ácido cítrico, porque ia ficar maior e não ia caber, tá? Mas não se fala ciclo de Krebs, não. Então, esse ciclo do ácido cítrico, ele vai consumir, os intermediários do ciclo do ácido cítrico, eles foram consumidos através do processo de gliconeogênese. Se eu estou de jejum, ou se eu não consigo captar a glicose, porque minha insulina não funciona, então eu estou com déficit de glicose. Não existem aqueles órgãos que, por obrigação, precisam de glicose como principal ou como única fonte de energia. Então, a gliconeogênese, ela vai começar a funcionar aí para obter a glicose. Para que ela funcione, os intermediários que ela utiliza são intermediários do ciclo do ácido cítrico. A primeira reação de contorno da gliconeogênese que a gente viu, da conversão do piruvato em fosfenolpiruvato, utiliza o oxalacetato, que é o primeiro intermediário que se condensa ali com acetil-CoA. Então, se ela está utilizando todos os oxalacetatos, ela está exaurindo os intermediários do ciclo do ácido cítrico. Vocês concordam com isso? Tudo bem? Assim, os ácidos graxos na mitocôndria, eles vão ser degradados a acetil-CoA, mas eles vão poder entrar no ciclo do ácido cítrico? Não, porque não vai ter o oxalacetato para eles se condensarem. A gliconeogênese acabou com todos os oxalacetatos, certo? Então, eles não vão ser direcionados ao ciclo do ácido cítrico, que está exaurido, e vão ser direcionados à produção de corpos cetônicos, certo? Que se acumulam na corrente sanguínea, gerando uma queda no pH, que é o que a gente chama de cetoacidose,
que vai afetar a urina, o sangue e muitas vezes também o hálito da pessoa, que pode levar inclusive a danos irreversíveis, como o cérebro tem a capacidade de usar esses corpos cetônicos, mas ele fica utilizando lá 1 hora, o pH vai cair tanto que vai causar danos irreversíveis ao cérebro. Então esses corpos cetônicos que são produzidos a partir do acetil-CoA vai gerar aí principalmente o hidroxibutirato, que é a fonte energética em si, e vai gerar acetona. Essa acetona é só um substrato, né, que é formado a partir da síntese dos corpos cetônicos. E ela é liberada. É por isso que aquela pessoa que passa muito tempo sem comer, aí vem falar com a gente, aí vem aquele hálito assim pesado. Por quê? Porque a acetona ela é liberada como gás. Então ela evapora direto. Então a pessoa fica com esse hálito cetônico por conta desses corpos cetônicos que estão sendo produzidos. Quando ela iniciou o jejum, passou muito tempo sem comer, foi degradando o quê? O glicogênio. Glicogênio acabou, ela começou a precisar dos ácidos graxos. Só que esses ácidos graxos, quando eles geraram o acetil-CoA, eles não conseguiram entrar no ciclo do ácido cítrico, porque também estava acontecendo o quê? A gliconeogênese, para produzir a glicose para os tecidos que necessitam dela. Então, como tinha exaurido os precursores do ciclo do ácido cítrico, esse ácido graxo que foi degradado, os acetis foram direcionados à síntese dos corpos cetônicos. Gerou o hidroxibutirato, que gera uma energiazinha boa, ok? E gerou também a acetona, a pessoa fica com hálito cetônico. E chega o quê? Não gera acetato também, não? Ele é o precursor do hidroxibutirato e da acetona. Então, quando você vê a via, gera lá, né, o acetato, aí ele vai dar origem ao hidroxibutirato e à acetona. Estou falando só dos produtos finais, mas ele é o precursor. Então, esse hidroxibutirato fornece uma energiazinha, a acetona é evaporada, mas vai chegar uma hora que o hidroxibutirato ele vai causar um dano no pH da célula e aí pode inclusive causar danos irreversíveis, porque causa morte celular. Queda do pH, nada mais funciona, né? Proteína, nada mais funciona no pH sem ser o ótimo. Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa que eu confuso. Essa parte da gliconeogênese, realmente é a gliconeogênese ou é a glicogenólise? Que esses compostos... Gliconeogênese. A glicogenólise é a quebra do glicogênio, certo? Gliconeogênese é a síntese de glicose. Então, só para a gente finalizar essa parte, é importante que vocês saibam que os ácidos graxos com mais de 14 carbonos não conseguem atravessar a membrana interna mitocondrial. Então, eles precisam passar pelo circuito da carnitina. Então, lá no citossol, eles são convertidos em acil-graxo-CoA, ou seja, o ácido graxo ligado ao coenzima A, pela acil-CoA sintetases, acoplado ao gasto de 1 ATP. Daí esse acil-graxo-CoA tem um grupo CoA substituído por uma carnitina, pela carnitina aciltransferase 1, que está presente no citossol, ou no próprio espaço intermembranar. Ele consegue passar a membrana externa, mas ele não consegue atravessar a membrana interna, não tem transportador. Então, esse acil-graxo, né, esse éster de carnitina, atravessa o transportador carnitina-carnitina e vai para a matriz mitocondrial. Lá ele vai ser convertido em acil-CoA pela acil-carnitina transferase 2, liberando a carnitina e o ácido graxo, que começa a poder ser degradado. Então, quando a gente falou lá na aula passada da importância dos peroxissomos, é porque nem todo ácido graxo vai ter aí 16, 18 carbonos nesse processo. Tem uns que tem até 36 carbonos. Então, os peroxissomos fazem essa parte inicial de quebra desse ácido graxo em cadeias de hidrocarboneto menor. E esse hidrocarboneto, se ele tiver até 14 carbonos, ele atravessa as duas membranas da mitocôndria e chega aqui na matriz e vai ser degradado em acetil-CoA pela beta-oxidação. Se ele tiver mais de 14 carbonos, ele não consegue atravessar essa membrana interna. Então, ele precisa passar por esse processo aqui de ligação a essa proteína carnitina, porque existe um transportador de acil-carnitina na membrana interna da mitocôndria.
Então, vem o ácido graxo com mais de 14 carbonos, se liga à molécula de carnitina, aí essa carnitina, a aciltransferase, coloca ele no espaço intermembranar, e aqui tem um transportador de acilcarnitina, carnitina. Então, ele transporta tanto a carnitina sozinha, como a carnitina ligada a um ácido graxo. Entrou aqui pelo transportador, libera a carnitina de volta, e o ácido graxo pode passar pelo processo de beta-oxidação que acontece na matriz mitocondrial. Ok? Que horas são, hein?